Em um futuro distante, uma equipe encontra uma estação espacial à beira da destruição. Mas o que eles descobrem lá dentro é muito pior. Alienígenas sedentos por novas vítimas, uma tripulação lutando contra o tempo e segredos mortais de uma corporação. Será que esses jovens astronautas conseguem escapar antes que seja tarde demais? Cara, imagina só, o ano é 2142 e uma sonda espacial encontra os destroços daquela nave clássica do primeiro Alien, a Nostromo. Aí, do nada, essa sonda pega um objeto que parece ser meio orgânico, tipo esquisito, e leva para uma estação espacial onde os cientistas, curiosos como sempre, resolvem abrir o treco. E é aí que o problema começa. Eles cortam o objeto e, surpresa, tem um xenomorfo dentro. Avança 6 meses e conhecemos a Rain, que está ali tentando escapar de uma colônia de mineração, toda controlada pela corporação Weyland-Yutani. Ela acha que já cumpriu sua cota de trabalho e está pronta para dar o fora, mas o cara da empresa diz que ela foi promovida. Só que, para trabalhar mais, agora vai ter que ficar mais 5 anos nas minas. Que beleza, né? Enquanto isso, o irmão adotivo dela, o Wendy, que é um androide, tá levando uma surra de uns valentões. Rain corre lá, bota os caras pra correr e percebe que Andy tá sangrando um líquido branco. Androide, né? Ela dá um jeitinho nele usando um chip especial para reiniciar o sistema e acalmá-lo. Tranquilo. Ela recebe uma mensagem do ex, o Tyler, chamando ela para ir até a nave dele, a Corbelan. Quando ela chega lá com o Andy, a família do Tyler explica que tem uma nave misteriosa flutuando na órbita da colônia. E essa nave está cheia de cápsulas do sono, aquelas que as pessoas ficam hibernando. A ideia é simples: se eles conseguirem pegar essas cápsulas, vão poder finalmente dar o fora da colônia. Só que eles precisam da Rain e do Andy, porque ele pode hackear o sistema da nave. Então eles decolam e já no começo da aventura o primo do Tyler, o Bjorn, resolve fazer uma gracinha com um truque de fogo com seu isqueiro. A nave balança pra caramba por causa da tempestade, mas depois tudo fica tranquilo quando sobem acima das nuvens. Quando encontram a tal nave, ficam chocados. Não é só uma nave, é uma estação gigante. Só tem um detalhe: a estação tá bem perto dos anéis do planeta e vai cair em umas 36 horas. Mesmo assim, o Tyler diz que tá tudo sob controle e que eles vão entrar e sair em meia hora. Confiante, né? Enquanto isso, Rain dá uma conversadinha com o Andy para saber se ele realmente quer continuar. Ele diz que sim, afinal, ele só tem uma missão: fazer Rain feliz. Que fofo, né? Então a Corbelan se conecta à estação e o Tyler, Bjorn e Andy entram. A primeira coisa que fazem é passar por um corredor super estreito, com gravidade ligando e desligando o tempo todo. Meio complicado de andar assim. Eles finalmente chegam a uma sala cheia de casulos de sono, mas aí descobrem que não tem combustível suficiente para fazer a viagem até o planeta mais próximo. É sempre assim, né? As coisas nunca são fáceis. Enquanto isso, lá na Corbelan, a Navajo, irmã do Bjorn, pilota a nave e pega os casulos sem problema. Só que a Kay, irmã do Tyler, começa a passar mal e a Rain vai cuidar dela. E aí vem o drama. A Kay confessa que tá grávida e pede para Rain manter segredo. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, o grupo da estação começa a ouvir uma gravação que revela uma bomba. A estação pertence à corporação Weyland-Yutani, assim como as minas. É tudo um grande esquema. Então, a gravação revela que a estação se chama Renaissance e está dividida em 2 partes, Romulus e Remus. Tem até umas pinturas na parede que fazem referência ao mito clássico. Enquanto exploram o lugar, o Bjorn começa a implicar com o Andy, porque ele não suporta androides. Aí ele solta que o Andy não vai poder ir com eles quando escaparem, porque o planeta de destino não aceita androides. Clima meio tenso, né? Tyler fica todo triste com isso, mas o Andy, todo calmo, diz que tá de boa. Afinal, o que importa é o que é melhor para Rain. Depois dessa, o trio acaba encontrando um laboratório abandonado, mas que tá ainda funcionando. O Bjorn, sempre brincalhão, encontra uma vara de choque e quase cai em um buraco no chão enquanto brinca com ela. Por sorte, o Andy o salva. E eles ainda descobrem um androide todo quebrado, que parece ter sido destruído por algum tipo de produto químico. Eles continuam avançando e chegam à câmara criogênica. Só que a porta só abre pela metade. Claro que eles passam pelo espaço apertado e descobrem que a sala está inundada. Aí o Tyler e o Bjorn
tentam pegar o combustível, mas o Bjorn acaba congelando os dedos. É sempre o Bjorn que se mete nas confusões, né? De repente, um alarme dispara e a porta se fecha, deixando os três presos. O Andy tenta abrir a porta, mas não tem autorização suficiente. E como se não bastasse, o computador na sala ao lado mostra que dentro da câmera criogênica tem dois aliens clássicos, os Facehuggers, que estão começando a acordar. A situação só piora. Do lado de fora, Navajo e Rain decidem entrar na estação para resgatar os amigos. A Rain encontra o androide quebrado e pensa em usar as credenciais dele para ajudar Andy. Mas o problema é que o androide acorda e tenta atacá-la. Sorte que a Navajo é rápida e arranca os módulos dele antes que alguma coisa ruim aconteça. As duas correm até o laboratório e passam os módulos para os caras através de uma brecha na porta. O Tyler coloca um módulo no Andy, que dá uma travada enquanto reinicia. E, é claro, é nesse momento que os Facehuggers finalmente acordam e começam a sair dos casulos. Um deles ataca o Bjorn e agarra a perna dele, mas o Bjorn consegue jogar o bicho longe. Só que não para por aí. Outro alien pula no Andy e acaba caindo no Tyler, tentando agarrar o rosto dele. Por sorte, o Bjorn com sua vara de choque salva o dia de novo, derrubando o alien de cima do Tyler. Mas Tyler cai desmaiado na água e o Bjorn continua lutando com os aliens que vão para cima dele. Enquanto isso, a Rain tenta desesperadamente abrir a porta, mas a Navajo tá morrendo de medo dos aliens escaparem, então ela se recusa a ajudar. Tensão pura. A luta continua e um dos Facehuggers tenta pegar o Tyler de novo, que começa a acordar. Mas aí o Andy também desperta e pega o alien pela cauda, jogando-o longe. Ele toca na trava da porta e finalmente eles conseguem sair, mas deixando uma brecha aberta. E claro, os Facehuggers começam a trabalhar junto para abrir essa brecha de novo e perseguir os humanos. Como todo bom filme de suspense, os Facehuggers começam a perseguir o grupo. Eles saem correndo até a outra sala e trancam a porta, mas um dos Facehuggers consegue passar antes que a porta feche e pula no rosto da Navajo. O pessoal tenta ajudar, mas não tem muito o que fazer, porque o alienígena enrolou a cauda no pescoço dela. E aí, no meio dessa situação, o Andy surpreende todo mundo, explicando que o Facehugger está compartilhando o oxigênio com ela para mantê-la viva. De repente, o Andy parece mais inteligente e calmo do que antes. Vai entender. A Rain saca na hora que isso deve ser por causa do novo módulo, mas antes que ela possa pensar em mexer, o Andy avisa que ele foi atualizado. Só que ele não sabe como remover o alien sem machucar a Navajo. Então sugere uma ideia maluca: ligar o androide quebrado que eles encontraram antes. Eles conseguem ativá-lo e, quando ele acorda, o androide se apresenta como oficial de ciência Rook. O Rook, sem enrolar, já solta a real. Eles precisam matar a Navajo porque o Facehugger já tá implantando um alien dentro dela e é tarde demais para salvá-la. E é nesse momento que a gente descobre que essa estação foi a que encontrou os destroços da Nostromo e toda a tripulação foi morta por um xenomorfo. Para piorar, foi o ácido desse alien que causou todo o estrago na estação. O Rook explica que ele lacrou a estação depois que o xenomorfo morreu, mas já era tarde demais. Aí a Rain tem uma ideia: usar o líquido criogênico para congelar o Facehugger e salvar a Navajo. O Tyler manda o líquido no alienígena e quando a cauda finalmente afrouxa, ele consegue tirar o bicho de cima dela. Alívio, né? Só que não. O Tyler tenta matar o Facehugger, mas o bicho é rápido e escapa por um buraco no chão. Pelo menos a Navajo parece estar bem, mas o Rook avisa: tem 60% de chance de um alien crescer dentro dela. O Andy ainda fala que eles não deveriam levar a Navajo de volta, mas o Bjorn, sempre impulsivo, dá um golpe no Andy com a vara de choque e o joga longe. A Rain fica para ajudar o Andy, e o Bjorn aproveita a confusão para fugir com a Navajo. Nesse momento, o Andy escuta um barulho estranho e sai correndo para o corredor, onde vê Bjorn tentando selar as portas da estação. O Andy segura uma das portas para tentar impedir, mas o Bjorn corre para a próxima e consegue fechá-la, deixando o Andy, Rain e Tyler presos na estação. Enquanto isso, Navajo desacopla a Corbelan e tenta sair, mas antes que possa ir longe, ela começa a se sentir mal. Aí vem um momento tenso. Navajo usa uma luz especial para verificar o corpo e descobre que, como o Rook previu, tem um alienígena crescendo dentro dela. Ela começa a ter convulsões e logo depois um Chestbusters sai de dentro dela, o que acaba com a coitada. Sem piloto, a Corbelan perde o controle e colide com a estação, causando uma explosão enorme. A batida apaga Kay e Bjorn, deixando os dois inconscientes.
A nave ainda está à deriva e entra de volta na estação, destruindo uma janela e criando um efeito de vácuo. Sorte que as portas da estação se fecham antes de algo pior acontecer. Mas agora a situação está ainda mais crítica. A estação está desestabilizada e só tem 47 minutos antes de cair nos anéis do planeta. Ray e Tyler agora estão tentando achar um jeito de atravessar a estação para voltar para Corbelan. Só que quando estão prestes a abrir uma porta, adivinha só? Um monte de facehugger tá lá do outro lado esperando. A coisa não tá nada fácil. Enquanto isso, o Rook, lá na central, verifica se algo chamado composto Z01 ainda está intacto. Aí ele começa a pedir ajuda para o Andy e é aí que a ficha cai. O novo módulo no Andy mudou a diretiva dele. O Andy, em vez de estar ali para ajudar a Rain, agora está focado em completar a missão da Weyland Yutani. Só que ele não conta isso na hora. Ele se junta ao Tyler e a Rain de novo e começa a compartilhar umas informações que ele pegou com o Rook. Tipo, os facerugs não conseguem ver nada. Eles localizam as pessoas pela temperatura corporal. Ou seja, se eles conseguirem deixar a sala com a mesma temperatura do corpo deles, podem ficar invisíveis para os aliens. Parece loucura, mas é a única saída. Então o Andy mexe no termostato para ajustar a temperatura e o trio começa a atravessar a sala cheia de cuidado para não chamar a atenção dos facehuggers. E o pior é que eles têm que passar por vários corpos espalhados por ali, segurando a respiração de tanto nervosismo. Enquanto isso, na Corbelan, a Kay acorda e é claro que ela resolve sair procurando seus amigos. Só que no caminho, ela encontra algo bem sinistro. A pele que o Chestbuster deixou para trás depois de formar um casulo na parede. Clima pesado, né? Nesse momento, o Bjorn aparece e faz Kay se afastar antes de meter a vara de choque no casulo. Ele tenta eletrocutar a coisa, mas o ácido do alienígena destrói a vara rapidinho. O ataque não foi suficiente e aí, do nada, a cauda do xenomorfo sai e dá uma boa cortada no rosto do Bjorn. O ácido começa a escorrer em cima dele e... bom, não sobrou muita coisa. Triste fim pro Bjorn. Enquanto o novo xenomorfo começa a sair do casulo, a Kay corre para tentar abrir a porta, mas a coitada não consegue. Então ela chama o Tyler pelo rádio, só que ele ainda tá na sala com os facehuggers. Então ele tem que passar as instruções de como abrir a porta no maior sussurro possível. Kay tenta encontrar a chave e consegue abrir a porta na hora H, fugindo antes que os aliens possam pegá-la. Só que aí, enquanto ela fica de olho na criatura, Kay acaba caindo direto da escotilha na Corbelan e aterriza no hangar da estação com tudo. É claro, o barulho faz os facehuggers enlouquecerem e começarem a atacar de novo. O Tyler e a Rain saem correndo mais rápido do que nunca, e o Tyler joga um sinalizador no chão para atrair os facehuggers para o calor dele. O truque funciona, mas por pouco tempo, e logo os aliens voltam a perseguir o trio. O Andy consegue chegar na porta e começa a fechá-la, mas o Tyler e a Rain precisam correr como nunca para atravessar antes que ela trave. Eles conseguem e a Rain, toda nervosa, cobra o Andy. Ele, super tranquilo, diz que fez os cálculos e sabia que eles iam conseguir passar a tempo. Meio frio, né? E agora, com só 30 minutos antes da estação cair nos anéis, os sprinklers no hangar ativam e a Kay acorda de novo. Ela sente que o alien tá perto e se esconde. O xenomorfo chega e passa bem perto dela, mas por sorte não a vê. Quando ele sai, a Kay tenta chegar até a porta do hangar, mas, claro, acaba ativando um alarme. Nesse momento, o trio chega do outro lado da porta, mas Andy se recusa a abrir. O Andy tá vendo tudo pela câmera e ele nota que o xenomorfo tá esperando do outro lado, usando a Kay como isca. A Rain tenta apelar pro lado emocional dele, dizendo que a Kay tá grávida e implora para ele abrir a porta, mas o Andy não cede. Aí, quando o alien se cansa de esperar, ele simplesmente leva a Kay embora. Nesse momento, a Rain fica furiosa, dá um tapa no Andy e pergunta qual é a dele, qual é a tal diretiva. E o Andy responde com a maior calma, ele tem que escolher o que for melhor para a empresa. Depois disso, no elevador explica que ele precisa terminar a missão para que o Rook abra a porta do hangar e deixe eles saírem. Eles chegam no laboratório onde encontram uma cápsula cheia de um líquido estranho. É aí que o Rook aparece na tela e começa a explicar o grande plano da Weyland Yutani. A humanidade nunca deveria explorar o universo porque os corpos humanos não aguentam.
Então, a empresa criou essa estação para estudar os alienígenas e usar os fluidos deles para melhorar os humanos. Esse tal composto Z01 é o mesmo líquido preto que a gente vê em Prometheus. No vídeo que o Rook mostra, tem um rato quase esmagado até a morte, mas quando os cientistas injetam o composto nele, o bicho se cura na hora, quase como magia. O Andy, sem pensar muito, pega todas as amostras do composto e se prepara para levar de volta para a colônia. Mas o Rain vê um xenomorfo nas câmeras de segurança e impede ele de sair. O Andy pega 2 rifles de pulso de um armário e entrega um para Rain e outro para o Tyler, avisando que só devem atirar em último caso. Se o alienígena sangrar e o ácido corrosivo cair no casco, a situação pode ficar muito pior. Eles saem do laboratório sem perceber que o vídeo do rato ainda está rolando e, para surpresa deles, o rato no vídeo acabou virando um monstro bizarro. Com só 20 minutos antes da colisão, o trio começa a atravessar a estação e vê um monte de resina de xenomorfo na parede. Isso só pode significar uma coisa: tem mais de um alien solto por aí. Quando o Andy liga as luzes do corredor seguinte, o grupo fica horrorizado ao ver uma colmeia alienígena completa. Tá tudo tomado pelos bichos. O Andy e a Rain querem dar meia volta e procurar outro caminho, mas o Tyler ouve a voz da Kay vindo de dentro da colmeia e sai correndo para lá. A Rain segue ele e eles acabam encontrando vários corpos encasulados, todos cobertos pela gosma alienígena, incluindo a Kay. Eles conseguem puxar a Kay de lá e o Andy aparece para verificar se ela foi implantada. Para sorte deles, não foi, porque não tem nenhum facehugger morto perto dela. Mas o problema é que o pulso dela está muito fraco. O Andy oferece uma injeção do composto para ajudar a Kay, mas Rain, desconfiada, impede o Tyler de usar a substância. Ela acha que a Kay pode sobreviver se conseguir levá-la para uma câmara criogênica. Só que antes que eles consigam sair, eles ouvem um rugido de xenomorfo se aproximando. É hora de correr. O trio sai correndo da colmeia e entra em outra sala, mas é tarde demais. O xenomorfo já tá lá também, e ele tenta perfurar a Rain com a cauda. Nesse momento, o Tyler se joga na frente dela e ele acaba sendo perfurado no lugar. O alien usa o corpo do Tyler como uma espécie de arma para golpear o Andy, deixando ele fora de combate. Então o xenomorfo arrasta o Tyler de volta para a colmeia, onde mais criaturas aparecem para cercá-lo e, bom, o fim do Tyler é bem trágico. Já a Rain e a Kay conseguem correr pro elevador e escapar antes que os aliens os alcancem. Mas, mesmo fugindo, a Rain não consegue parar de pensar no Tyler e no que aconteceu com ele. Aí, numa decisão bem corajosa, ela resolve deixar a Kay e as amostras no hangar e voltar sozinha para a colmeia. Ela diz para Kay seguir e voltar sozinha à colônia na Corbelan. Só que, enquanto Rain sai, a Kay fica preocupada com o bebê que está esperando e decide se injetar com o composto. A coisa vai complicar. Com apenas 10 minutos antes da colisão final, a Rain chega na colmeia e consegue remover o módulo do Andy, reiniciando ele. Quando ele acorda, tá de volta ao seu antigo jeito. Mas, claro, os xenomorfos não estão longe, e os dois precisam correr contra o tempo. O problema é que o Rook se recusa a abrir as portas para eles, porque isso colocaria o composto em risco. A Rain fica fora de si e começa a atirar na tela de controle, tentando forçar a abertura das portas. Enquanto isso, o Rook aparece no sistema da Corbelan e tenta convencer a Kay a dar controle da nave para ele. Só que, na estação, a Rain tem outra ideia. Ela desativa a gravidade da estação inteira. Com isso, o sangue e ácido dos xenomorfos começam a flutuar pelo ar, o que evita que o ácido caia no casco e cause um rombo mortal na nave. O Andy segura a Rain enquanto ela atira nos xenomorfos e ela não dá trégua, elimina todos, um por um. Com todos os alienígenas mortos, a Rain e o Andy começam a atravessar os corredores, desviando do ácido que está flutuando por toda a parte. Só que, de repente, a Rain quase dá de cara com o ácido. Ela tem que atirar no chão para forçar a gravidade de volta e cair no chão de novo. No maior cuidado, os dois continuam até chegar ao poço do elevador. A ideia é subir escalando, já que o elevador não está funcionando por causa da falta de gravidade. O Andy faz um salto e consegue se agarrar nas escadas, mas a Rain tem um problema. Um xenomorfo aparece e agarra a perna dela. Na hora, ela atira no braço do alien para se soltar e começa a flutuar para cima, sem perceber que o ácido queimou um buraco na porta. O Andy consegue se segurar enquanto Rain tenta alcançar o rifle que está flutuando longe. E aí, de repente, a gravidade volta e a Rain começa a cair em queda livre.
Para piorar, o elevador tá vindo a toda velocidade, descendo também. Por sorte, o Andy consegue segurar o elevador no último segundo, impedindo que ele caia em cima dela. Mas o alívio dura pouco, porque um xenomorfo aparece de novo, agarrando a Rain pela cauda. Ela tenta se agarrar nas escadas, mas com a gravidade voltando, todo o ácido no corredor cai de uma vez só e começa a derreter o casco da estação, criando um vácuo que puxa tudo. A pressão do vácuo desacelera os xenomorfos que estão escalando o poço, mas o Andy tem uma ideia. Ele solta o elevador que desce numa velocidade insana e esmaga todos os alienígenas de uma vez só. A Rain se segura nas escadas e o elevador, ao cair no chão, acaba tampando o buraco no casco, interrompendo o vácuo. Mas, como sempre, ainda tem perigo. Um último xenomorfo aparece no poço junto com um facehugger. Nesse momento, o Andy, com rifles em mãos, desce atirando com tudo. Ele elimina os dois bichos em segundos. Só que, logo depois, o computador termina a contagem regressiva e a estação começa a deslizar pelos anéis. A Rain e o Andy correm como nunca e finalmente chegam até a nave, onde encontram a Kay desmaiada. Sem perder tempo, a Rain ativa o piloto automático da Corbelan e eles conseguem decolar da estação, que colide nos anéis logo em seguida. Já em segurança, a Rain coloca a Kay no Cryopod e corta a conexão com a estação, impedindo que o Rook continue interferindo. Ele é destruído junto com a estação. A Rain também coloca o Andy, que está danificado, em um Cryopod, tirando o módulo dele e prometendo consertá-lo assim que puder. Então, ela se prepara para entrar no pod dela também, esperando que eles consigam chegar vivos a algum planeta. Só que antes de a Rain conseguir descansar, ela vê um alerta no painel mostrando sinais vitais críticos. Ela abre o Cryopod da Kay e encontra ela gritando. Acontece que o composto acelerou a gravidez e a Kay acaba dando à luz a um casulo alienígena, bem no estilo xenomorfo. A Rain corta o cordão umbilical e tenta se livrar do casulo, mas quando vê que o ácido está derretendo o chão, ela tem que largar ele. O casulo se abre, revelando um bebê alien assustador dentro. O ácido queima tanto o chão que o casulo cai no compartimento de carga. A nave, ao detectar que a carga foi comprometida, desativa o piloto automático e passa para o modo manual. Com um raio congelante em mãos, a Rain corre para o compartimento de carga e encontra o casulo vazio. Agora ela começa a seguir as pegadas da criatura monstruosa. Enquanto isso, o Andy acorda e vai até a Kay, só para descobrir que, em vez de leite, o corpo dela está produzindo uma substância tipo muco. Aí, o filho alienígena da Kay, que já está crescido, aparece e ataca o Andy antes de subir na mãe para se alimentar, matando-a no processo. A Rain aparece bem na hora e tenta enfrentar o monstrinho, mas ele é rápido e desarma ela com facilidade. O raio congelante dela se quebra, soltando uma fumaça que distrai a criatura por um momento, que dá tempo para Rain correr de volta até o Andy. Só que o Andy está pesado demais para ela carregar. Ela percebe que o monstro está vindo atrás dela, então ela corre sozinha e tranca a porta atrás de si. O problema é que a temperatura da sala está caindo muito rápido, então a Rain precisa colocar um traje espacial para sobreviver. Enquanto a criatura começa a forçar a porta para abrir, a Rain pula para o compartimento de carga e começa a destravar os bloqueios manuais. A ideia dela é ejetar o compartimento inteiro e mandar o monstro junto. Ela consegue abrir os 3 primeiros bloqueios rapidinho, mas antes de conseguir soltar o último, a criatura ataca. A Rain percebe que o casulo ainda está ali perto e o derruba, deixando o ácido do casulo continuar derretendo o chão. O traje espacial dela está preso à nave com uma corda, então ela não flutua quando o chão cede. Mas a criatura segura a cabeça dela e quebra o capacete. Aí a Rain nota que o monstro está segurando o compartimento com a cauda. Então ela puxa sua corda e abre o último bloqueio, ejetando todo o módulo de carga e mandando o monstro direto para os anéis do planeta. Mas a nave também está caindo rápido demais na direção dos anéis. Aí, os sensores reativam o piloto automático, o que salva a Rain, que consegue voltar para a nave com segurança. Logo depois, a Rain coloca o corpo danificado doente em um Cryopod, prometendo consertá-lo. Então ela entra em seu próprio Cryopod, esperando que, de alguma forma, eles cheguem vivos a um planeta. Pois é, se você gostou do reencontro com a saga Alien nesse resumo, que tal dar uma chance para a Horda Alienígena, que está na playlist aí do lado? Vai lá!